maravilha! Mas um dia aqui, queridos, na presença do Senhor, para continuarmos nesse projeto. 29º dia. Que bênção! Amanhã nós vamos completar 30 dias. É motivo de celebração, né? Porque há 29 dias atrás nós iniciávamos esse projeto. E ele está firme e forte, seguindo e prosseguindo no reto caminho do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido em triunfo de vitória. Por cada vida, Senhor, que tem feito sua inscrição para acompanhar esse estudo, por cada pessoa que tem assistido a esses vídeos, que tem indicado outras pessoas, cumprindo assim a tua palavra que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20, para que se leve esta palavra a todos os cantos deste planeta. Eu te agradeço, ó Pai, por estas vidas. Te peço uma bênção especial por cada uma delas, abençoando a sua despensa, a sua amassadeira, os seus negócios, multiplicando assim cada dia mais as bênçãos do Senhor na vida de cada um de vocês. Assim, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos seguir agora com a leitura do livro do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, né? E hoje nós vamos ter aí algumas imagens do sermão da montanha, um monte das bem-aventuranças, um local muito lindo. Nós já o visitamos por mais de 4 vezes. Que é assim, bênção, muita maravilha. Olha o que diz o capítulo 10 do livro de Marcos. E levantando-se dali, veio para o território da Judéia, depois do Jordão. E voltou o povo a juntar-se a ele. E de novo lhes ensinava como estava acostumado. E chegando-se a ele, os fariseus perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Para o tentar. Mas ele respondendo lhes disse: o que lhes mandou Moisés? Olha só. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E respondendo Jesus, lhes disse: pela dureza de seu coração, lhes escreveu este mandamento. Mas no princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os que eram 2 serão feitos uma só carne. Assim que não serão mais 2, e sim uma só carne. Pois o que Deus uniu, não separe o homem. E em casa, mais uma vez, seus discípulos lhe perguntaram acerca disso, nesta questão. E ele lhes diz: qualquer que repudiar sua mulher, se casar com outra, comete adultério contra ela.
E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Ele trazia meninos para que os tocassem, e seus discípulos reprovavam aos que os traziam. E vendo isso, Jesus zangou-se e lhes disse: deixe os pequeninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos sobre eles, os abençoou. E saindo Jesus para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom a não ser um só, que é Deus. Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele então respondendo lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas posses. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Né? Porque Jesus, dizendo isso, ele está se referindo, não é que a pessoa não possa ser uma pessoa rica. O que ela não pode é ter paixão, amor pelo dinheiro. E os discípulos se espantaram de suas palavras. Mas Jesus, respondendo, voltou-lhes a dizer: filhos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Né? E eles se espantavam mais, dizendo entre si: quem poderá então se salvar? Então Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a lhe dizer: eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. E respondendo Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou herdades, por minha causa e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e herdades, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros que serão primeiros. Né? Isso até aqui o versículo 31. O que Jesus está se referindo é que nós precisamos sim entender uma coisa. Esta nossa vida, ela é passageira. Estamos aqui por uma temporada. Por isso não devemos nos apegar a nada. Nem questões materiais, nem pessoais. Porque depois da morte haverá uma vida, e esta sim é eterna. E tudo vai depender do que você, querido ouvinte, querida ouvinte,
fizer em vida aqui nesta terra. Portanto, Jesus está chamando a atenção. Olha, cuidado. Você que vai poder decidir me seguir, saiba que você vai ser recompensado. Apesar de que essa recompensa aqui pode te servir, inclusive, de perseguições. Mas não te preocupas, porque o melhor está por vir. Há uma vida eterna te aguardando do outro lado. Deus te abençoe. Aleluia. Segunda leitura deste 29º dia. Está aí também na tua Bíblia, 2 Samuel capítulo 29, que fala das últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras do rei Davi, e que diz Davi, filho de Jessé, diz aquele homem que foi levantado em altura, um ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e na minha boca está a sua palavra. O Deus de Israel disse, falou-me a rocha de Israel, dizendo, haverá um que governe entre os homens e será justo, que governe no temor de Deus? E será como quando sai o sol à luz da manhã sem nuvens, quando pelo resplendor a erva da terra brota como depois da chuva. Ainda que não seja assim a minha casa para com Deus, entretanto ele tem feito comigo um pacto eterno, bem ordenado em todas as coisas, e será guardado, o qual é toda a minha salvação e todo o meu prazer. Mas quanto aos filhos de Belial, serão todos eles como espinhos arrancados, aos quais ninguém toma com a mão. E aquele que quiser tocá-los, arme-se de ferro, e de uma haste de lança, e a fogo de todo serão consumidos no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que teve Davi. Josebe-Basebete, o Taquemoni, que se assentava na cadeira principal dos capitães. Era este Adino, o esnita, que numa batalha matou com a sua lança a 800 homens de uma só vez. E depois deste, Eleazar, filho de Dodó o Aioíta, que foi um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se ajuntaram ali à batalha, e os homens de Israel se tinham afastado. Este, levantando-se, feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou e ficou pegada a sua mão à espada. Naquele dia, o Senhor realizou uma grande vitória, e se voltou o povo para junto dele, somente a tomar o despojo. E depois deste foi Samar, filho de Agé, o Ararita, que, havendo se ajuntado os filisteus em uma aldeia, havia ali uma área de terra cheia de lentilhas, e o povo tinha fugido de diante dos filisteus. Ele então parou no meio daquele campo, e a defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. Desceram também 3 dos 30 capitães que vieram a Davi no tempo da ceifa à caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Davi então estava numa fortaleza e numa guarnição dos filisteus, ocupava então a Belém. E suspirou Davi e disse, quem me dera a beber das águas do poço de Belém, que está à porta. E então aqueles 3 valentes abriram um espaço pelo meio do exército dos filisteus, e tirando água do poço de Belém, que estava à porta, trouxeram-na para Davi. Mas ele não quis bebê-la, mas sim a derramou por libação, ao Senhor.
dizendo: longe seja de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Tenho que beber eu o sangue dos homens que foram correndo perigo em suas vidas? E não quis bebê-la. Os 3 valentes fizeram isto. E Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o principal dos 3, o qual elevou a sua lança contra os 300 que matou, e teve o nome entre os 3. Dos 3, não era ele o mais distinto, e por isso foi feito o chefe deles. Mas aos 3 primeiros não alcançou em proeza. E Benaia, filho de Joiada, filho de um homem esforçado, grande em façanhas, de Cabzeel, ele matou a 2 campeões de Moabe, ferozes como leões. Desceu ele também e matou um leão no meio de uma cova em um dia de neve. Além disso, feriu um egípcio, homem de força admirável, e tinha um egípcio em sua mão uma lança. Mas ele desceu contra este com um bastão, e arrancando a lança da mão do egípcio, matou-lhe com a sua mesma lança. Todas estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, foi o mais distinto, mas não chegou a se igualar com os 3 primeiros. E lhe pôs Davi sobre o seu conselheiro privado. Azael, irmão de Joabe, era dos 30. Elhanã, filho de Dodó de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Arodita. Eleis, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Uzatita. Zalmon, o Aoita. Maharai, o Netofatita. Elebe, filho de Baaná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, o de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, o Piratonita. Ridai, o dos ribeiros de Gaás. Abialbon, o Arbatita. Asmavete, o Barumita. Eliaba, o Salbonita. Os filhos de Jazem, Jonatas. Samá, o Ararita. Aião, filho de Sará, o Ararita. Elifelete, filho de Asbai, o Maacateu. Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Erai, o Carmelita. Paarai, o Arbita. Igai, filho de Natã, o de Zobá. Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita. Narai, o Beerotita, que foi escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita. Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu. Ao todo, foram 37 dos valentes. Então, queridos, perceba que Davi, como vencedor dessas batalhas, não estava sozinho. Além do nosso Deus estar com Davi, ele tinha homens valentes que venceram grandes batalhas. E esses homens estavam sempre ao redor de Davi. Portanto, não era fácil guerrear contra Davi. E tenho certeza que com Deus na sua vida não será fácil ninguém guerrear contra você. Aleluias! Deus te abençoe. Maravilha! Terceira leitura desse 29º dia aí no livro de Oséias, no capítulo 3. E assim diz a palavra do Senhor. E me disse outra vez o Senhor: vai, ama uma mulher, amada de seu amigo, embora adúltera, com o amor que o Senhor ama os filhos de Israel, os quais olham a deuses alheios e amam os bolos de uvas. Comprei-a então para mim por 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu serás minha durante muitos dias, não te prostituirás,
nem tomarás para ti outro homem, o mesmo farei eu contigo. Porque muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafim. Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Aleluias. Né? Mais uma vez, o Senhor usa o profeta para mostrar a Israel que aquelas ações que o profeta estava executando por ordem de Deus era exatamente como Israel estava se comportando diante de Deus. Apesar de tudo isto, Deus nunca abandonou a Israel. E Ele também nunca vai te abandonar. Creia tão somente. Deus te abençoe. Aleluias. Vamos orar, queridos. Obrigado, Deus, por termos concluído mais esse estudo, esta leitura da Tua Palavra. Continua conosco, nos fortalece, abre o nosso entendimento a cada dia mais. Fala, Senhor, com cada um dos Teus filhos que nos ouve neste momento, para que as suas vidas sejam transformadas pelo poder desta palavra. Este é o desejo do nosso coração neste dia. Deus abençoe.